Fala aí, galera do nono ano! Belezinha? Professor de História Rodrigo Alberoni pintando na sua tela para mais uma videoaula boladona para vocês. Hoje com um modelo um pouquinho diferente, porque eu não vou trabalhar apenas um tema não, vou trabalhar 3 temas com vocês. Por quê? Esses temas estão interligados. Então anota aí para você ficar ligado o que eu vou trabalhar. Vou trabalhar a unidade 2, tema 4, a República de Weimar. Unidade 3, tema 1, o fascismo na Itália. E unidade 3, tema 3, o nazismo na Alemanha. Ô professor, por que você pulou o tema 2? Porque o tema 2, ele fala sobre o governo de Stalin na União Soviética. E assim, na minha concepção de análise histórica, seguindo um pensamento cronológico, seria melhor fazer a ligação entre esses 3 temas que eu estou levantando hoje. República de Weimar, fascismo na Itália e nazismo na Alemanha, porque eles estão no mesmo combo do que eu chamo de a crise da democracia e a ascensão do nazifascismo. Então o título da nossa aula, juntando aí tema 4 da unidade 2, tema 1 da unidade 3 e tema 3 da unidade 3, seria a crise da democracia e a ascensão do nazifascismo. Num próximo encontro a gente trabalha aí esse tema 2 falando sobre a União Soviética e o governo de Stalin, tá ok? Então vamos com tudo, vamos partir, vamos rushar no conteúdo. Quando eu falo da República de Weimar, eu estou falando do governo alemão no pós-Primeira Guerra Mundial. Quando o Segundo Reich, o Segundo Império Alemão, estava chegando ao fim, o Primeiro Império, o Sacro Império Romano-Germânico, então quando o Segundo Reich do Kaiser Guilherme II estava caindo, perdendo a Primeira Guerra, ele vai se pirulitar, ele vai abandonar o governo e vai fugir para tentar preservar sua própria vida. Então ali é formado um governo provisório, e esse governo provisório vai se instalar na cidade alemã de Weimar, uma cidade mais tranquila, longe de Berlim, que era palco do conflito. E é esse governo constitucional que vai substituir o Kaiser, o rei Guilherme, que irá assinar o famoso Tratado de Versalhes. A gente viu que esse Tratado de Versalhes ele meio que humilhou a Alemanha. Para aceitar a rendição da Alemanha na guerra, ela teve que pagar a indenização, perdeu territórios, teve que criar o corredor polonês, foi obrigado a se desmilitarizar. Então esse tratado humilhou a Alemanha. E muitos alemães vão culpar a República de Weimar porque ela assinou esse tratado. O modelo da República de Weimar ela era bicameral, parecido com o brasileiro, Tinha o Congresso e o Senado e um presidente. Só que esse presidente não era o chefe do executivo. O presidente ele cuidava da política externa alemã. O chefe do executivo seria o chanceler, uma espécie de primeiro-ministro que era indicado pelo presidente eleito. Essa era a ideia. Então tinha um presidente e um chanceler, um primeiro-ministro. A República de Weimar, assim, ela é marcada por muitos conflitos. A Alemanha passa por uma crise econômica muito forte no pós-Primeira Guerra, que é acrescentado o fator dela estar pagando indenizações do Tratado de Versalhes. Então a crise era real, desemprego, miséria, e nisso grupos comunistas vão tentar fazer uma revolução. Lideradas por Karl Liebknecht e Rosa Luxemburgo, vai surgir a Liga Espartaquista, que vai tentar fazer uma revolução socialista na Alemanha. Serão fracassados, não vão conseguir e serão inclusive executados durante esse momento revolucionário. Então a República de Weimar consegue se manter no poder, mesmo com a ameaça e crescimento dos partidos comunistas e socialistas na Alemanha, no momento de crise econômica. É nesse momento de crise econômica alemã também que um partido de extrema-direita começa a crescer. Esse partido é o que a gente conhece hoje como o termo Partido Nazista. Na verdade, era o Partido Nacionalista dos Trabalhadores Alemães e que em 1910 é fundado, mas muito pequeno. Esse partido começa a crescer mesmo no pós-Primeira Guerra Mundial, principalmente com a entrada de um militar chamado Adolf Hitler. Sim, gente, o Hitler, ele é austríaco, porém germânico. Então, durante a Primeira Guerra Mundial, ele serviu o exército alemão na guerra. A função dele era mensageiro. Ai, gente, que coragem! Ele era mensageiro, atravessava o campo de combate levando mensagens. Mais ou menos. Por quê? Ele ficava muito na retaguarda. Ele levava mensagens, não na linha de frente, mas na retaguarda, nas trincheiras de trás, entre os oficiais. Tranquilo? Ele não se dava muito bem com os outros soldados, era considerado desajeitado, Tem uma coisa que se conta, um boato sobre o Hitler na Primeira Guerra,
é que eles invadiram durante a guerra uma fábrica de enlatados, estavam soldados cheios de fome durante a guerra, acharam uma fábrica de enlatados e invadiram. E aí os soldados começaram a usar a sua baioneta da arma, aquela parte afiada da arma, para cortar a lata e comer. E o Hitler não conseguiu cortar a própria lata, de tão desajeitado com a arma que ele era. Então ele era meio zombado, só que ele era muito amigo dos superiores. Inclusive ele foi condecorado na Primeira Guerra Mundial por bravura, né? Muito mais a ver com as alianças que ele criou do que por bravura propriamente dita. Bacana? Então quando termina a guerra, o Hitler volta para essa Alemanha da República de Weimar e ele acha um absurdo a situação alemã e culpa essa república. E não sabendo o que fazer, ele pensa em formar um partido político. Alguém fala, cara, já entra no que existe, que é mais fácil. Então ele começa a frequentar alguns partidos e vai nesse partido nacionalista, né, dos trabalhadores alemães. Eu escuto, a reunião, o partido era pequeno, né, tinha nem 50 membros, e vai escutando as reuniões. Um dia chamam o Hitler para falar. E o Hitler, ele vai mandar muito bem na oratória, né? Ele tinha um domínio que nem ele mesmo tinha certeza, mas depois ele conta que ele sempre suspeitou que ele era bom na fala, só que ele tinha meio que vergonha. E naquele partido pequeno ele toma coragem e começa a apresentar suas ideias. E ele tinha um discurso muito firme, né? Ele falava assim nesse estilo bem forte, né? Que já é presente no alemão. Ele botava uma entonação. Isso aí chamava atenção, obviamente. E aí ele foi ganhando espaço nesse partido e ele vai querer até mudar o nome do partido, vai dar ideia, não, vamos nos chamar, né? Um nome diferente, vamos botar alguns termos aí, né? E os termos que ele coloca dá origem ao Nationalsozialistische Deutschland Arbeiterpartei. Em português, professor, quando eu falo alemão, desculpa, Partido Nacionalista Socialista dos Trabalhadores Alemães. Então o Hitler, o partido era de esquerda? Não, o partido é de extrema direita. Mas tem socialista no nome, professor. Esse socialismo que o Hitler cita é completamente diferente do socialismo científico da esquerda do Karl Marx. Tem nada a ver. O socialismo que ele prega é o socialismo da raça pura ariana. Uma ideia de um governo, de um país em que todos os arianos é quem comandam esse governo, né? Uma ideia de que é um governo sem distinção social, porque todos serão arianos, a raça pura. O Hitler tinha ideias antissemitas. O que é isso? Ele perseguia os judeus. O Hitler tinha ideias racistas, considerava ciganos, negros, inferiores. É um processo de eugenia, de exclusão. Ele queria a eliminação desses grupos que ele considerava inferiores. Judeus, ciganos, negros, afrodescendentes. Ele considera essa galera totalmente inferior. Então essa ideia de socialismo não é que ele quer igualdade social. Ele quer acabar com os outros grupos sociais na Alemanha, prevalecendo o único grupo social que ele considerava a raça pura alemã, que ele chamava de arianos, aqueles que deram origem aos europeus. Essa era a mentalidade racista do Hitler. Então esse socialismo não tem nada a ver com dividir riqueza. Tem a ver com acabar com divisões sociais, porque só teriam os arianos, a raça pura. Nacional, porque é um partido nacionalista, dos trabalhadores, para chamar a classe trabalhadora operária alemã, para afastá-los das ideias de esquerda, as ideias comunistas. Então esse partido dele é muito fraco no início, muito fraco. Ele vai ter umas ideias, vai fazer alguns discursos, só que força eles não terão. Mas para frente a gente vai ver como é que esse partido começa a ascender. Enquanto isso, né, a cultura da República de Weimar, mesmo com as questões econômicas sendo ruins, estava se desenvolvendo, né? O cinema alemão vai ganhar muito destaque. Filmes como O Gabinete de Dr. Caligari ou Nosferatu, filmes com uma pegada de terror meio sombrio, que reflete muito o clima alemão naquele momento, um clima sombrio de tristeza, de incerteza, vão ganhar destaque na Europa inteira. Inclusive eu já assisti O Gabinete do Dr. Caligari, bem interessante de se assistir, tem no YouTube. Bacana? Então o que acontece? Nós temos uma Alemanha aí com uma cultura efervescente, linda, bacana, mas vivendo altos e baixos de um país pós-guerra. Só que estava se recuperando. Só que aí vem a crise de 29. Crise de 29 que nós já estudamos, vai quebrar a economia capitalista mundial e a Alemanha vai pro buraco. E é nesse momento que a Alemanha está indo pro buraco que quem aparece como a solução? Ele mesmo, o partido nazista, né? O nazismo vem de Nationalsozialistische, a junção da partido nazi,
que vão conseguir alcançar o poder, mas já já eu explico como. Porque antes da Alemanha nazista se configurar, antes de Adolf Hitler chegar ao poder, nós temos o caso italiano, que serviu de influência para o próprio Hitler. A Itália, no pós-Primeira Guerra Mundial, também vive um contexto de crise, até porque ela foi traída, né? Era prometido a ela que se ela mudasse de lado durante a guerra, ela ia receber vários territórios após o confronto, e não foi isso que aconteceu. Então, nesse sentimento de traição, de insatisfação, vai ser um campo cheio para a ascensão de uma nova política, a ascensão do fascismo. O fascismo é um movimento baseado em ideias racistas, ultranacionalistas, militaristas, anticomunistas, antiliberais, a formação de um Estado grande, um Estado forte, em que tudo está no Estado e nada está fora dele. A ideia de cultuar o seu líder como se fosse um guia da nação, alguém inspirado para transformar aquela nação numa potência. Então, quando eu falo de fascismo, eu estou falando de algo desenvolvido por Benito Mussolini. Vocês já viram um vídeo que eu já mostrei para vocês, ele falava assim, né? Povo italiano! O Mussolini, ele também lutou na Primeira Guerra Mundial. Quando termina a guerra, ele vai formar um grupo paramilitar para perseguir socialistas na Itália. É o chamado Faccio di Combattimento, né? O fecho de combate. Esse fecho vem lá do Império Romano, era um símbolo romano de união e poder. O que Mussolini dizia? Se você pega um único graveto, você quebra com facilidade. Se você une vários gravetos, você não consegue quebrá-los. Se você une vários gravetos sobre uma liderança forte, se você une várias pessoas sobre um líder forte, você terá uma nação que irá alcançar altos voos. Então, na ideia de Mussolini, Mussolini, seria essa resposta para a crise italiana. Ele representaria um machado e o povo italiano unido a ele seria mais poderoso. Por isso o símbolo, né, o feixe, né, essa união dos gravetos sobre o machado, que é o símbolo de poder. Esse fato de combatimento, ele atuava perseguindo comunistas, socialistas, atacando greves, manifestações, e esse grupo começa a ganhar apoio da burguesia incomodada com a ascensão do socialismo italiano. Esse grupo então se torna um partido, o Partido Fascista, né? Como eu já expliquei para vocês, as bases são ultranacionalismo, minha nação acima de todos, eu faço tudo para a minha nação em detrimento dos outros. O culto ao líder, o líder é visto como uma figura importantíssima, como alguém que vai guiar a nação para o sucesso. Racismo está presente no fascismo, inferiorizar indivíduos de outras etnias, estrangeiros. Bacana? Militarismo, grande investimento no setor militar. Geralmente os líderes fascistas se portam como militares, inclusive, tá bom? Vão usar patentes, roupas de militares, vão pegar em armas. É uma ideia muito forte de criar aquela imagem de força e de poder dos fascistas. Mas como é que o Mussolini, professor, ele consegue chegar ao poder? Então vamos lá. Esse grupo fascista, o Faccio di Combattimento, ele foi crescendo e sendo financiado pela burguesia, que tinha medo que a esquerda chegasse ao poder na Itália. A esquerda também estava crescendo na Itália. E aí um belo dia, nesses momentos de crise, Mussolini estava dando uma entrevista numa rádio e ele convocou o povo italiano a ir às ruas pedir para que Mussolini fosse colocado no poder na Itália. Na verdade, Mussolini tinha um grupo chamado de Camisas Negras, pessoas que se vestiam de preto, cores iguais, se identificavam, e formava essa milícia armada dele nas ruas. Então a galera começa a sair na rua, agitar o povo, falando: precisamos de Mussolini, Mussolini é a solução. E quando vê milhares de centenas de pessoas começam a marchar sobre Roma, é a marcha sobre Roma, exigindo Mussolini no cargo de dirigente máximo do país. O rei da Itália, Vittor Emanuele, vai ceder e decide colocar Mussolini no poder, né, como ali o comandante italiano. Esse golpe, essa marcha, é a marcha sobre Roma. Mussolini chega ao poder, no outro ano eleições parlamentares são convocadas, né? Mussolini vai fraudar essas eleições, os socialistas vão denunciar, muitos vão ser assassinados, outros expulsos do cargo, e aí Mussolini vai conseguir eliminar a esquerda do poder político, concentrando cada vez mais poderes em suas mãos. E ele é muito bem sucedido porque ele, ao intervir na economia, ele dizia um Estado grande, interventor na economia, porque ele também é antiliberal, ele vai conseguir sucesso econômico, vai gerar emprego, crescimento, ele vai criar uma conciliação da burguesia com a classe trabalhadora. Ele fala: burguesia é a seguinte,
cede só um pouquinho para o trabalhador, porque eu mantenho ele sob a tutela do Estado, e aí eles não fazem mais greves nem revoltas. Então ele cria a Carta de Lavoro, um documento que concede pequenas leis trabalhistas, mas meio que destrói os sindicatos e a luta operária. Ou seja, eu cedi um pouquinho, mas mantenho o trabalhador sob o controle do Estado. Outra jogada de Mussolini é atrair a Igreja Católica para a Itália. Porque a Igreja Católica tinha birras com a Itália. Quando a unificação italiana ocorreu, a Igreja perdeu terras para a Itália se formar. Então a Igreja não reconhecia a Itália enquanto país. Mussolini fala, Igreja, isso é importante, vem cá. Eu vou te dar um território independente aqui. Esse território aqui é seu, o Vaticano. Vocês vão se governar, eu não vou interferir. Em troca, vocês me apoiam. E a Igreja assina o acordo, é o Tratado de Latrão, que soluciona a questão romana, que dá origem ao menor país do mundo, que é o Vaticano, um país controlado pela Igreja Católica, que em troca de ganhar esse país, vai apoiar o regime fascista de Mussolini. Então ele se consolida no poder e diz que para a Itália ser grande é necessário uma expansão. E começa a fazer guerra. Ele vai invadir parte da África, ele vai invadir a Etiópia para aumentar o seu terreno e conseguir matéria-prima, mercado consumidor para suas mercadorias. Então aqui já é o fascismo colocando suas manias para fora, já mostrando que tem pretensões de guerra, de expansão territorial. O Mussolini, ao fazer isso, ele se torna uma inspiração para Hitler na Alemanha. Se na Itália teve a marcha sobre Roma, na Alemanha o Hitler, dentro do seu partido, vai tentar dar um golpe para derrubar a República de Weimar. É o chamado Putsch de Munique. É o golpe da cervejaria de Munique. Numa cervejaria, Hitler proclama um golpe que irá derrubar a República de Weimar no meio da cervejaria. Óbvio que isso não ia dar certo. Agentes do governo estavam lá, vão ver tudo e vão dar voz de prisão ao Hitler. Ele acaba sendo preso. Só que o tiro dele até que foi bom. Porque no outro dia todo mundo queria entrevistar o cara que tentou derrubar a República de Weimar. Ele vai dar suas entrevistas polêmicas, suas ideias ultranacionalistas, né, as suas acusações contra judeus, e meio que ele ganha muita fama na Alemanha. Ele mesmo se defende no seu processo, ele acaba sendo preso de fato, e na prisão ele vai escrever um livro chamado Mein Kampf, né, que é a minha luta, em que ele vai contar toda a sua história de vida e apresentar suas ideias. Né? Quais eram as ideias de Hitler? As ideias de Hitler era que o povo alemão era um povo superior, uma raça ariana, pura, mais forte, mais atlética, mais inteligente, e que eles estavam destinados a dominarem o mundo, que ele deveria lhe formar o terceiro império alemão, o terceiro Reich, um império de 1000 anos, invencível, inabalável. Só que quem atrapalhava o crescimento alemão, os culpados pela derrota alemã na guerra, eram aqueles que não eram alemães de verdade, eram os judeus que exploravam e roubavam o povo alemão. Que os socialistas dividiam, os socialistas comunistas, a esquerda dividia a Alemanha e impedia que ela fosse uma nação grande. Então ele vai apresentando suas ideias ultranacionalistas, racistas, arianistas, antissemitas, anticomunistas nesse livro. E muita gente vai ler e vai concordar, Hitler está certo, é isso mesmo. Então quando ele sai da cadeia, alguns anos depois, ele já tem fama na Alemanha e o partido nazista se torna mais forte. Eles vão conseguindo eleger membros para esse partido. Só que nada absurdo. A esquerda também elegia muitos membros. Só que isso vai mudar com a crise de 29. Quando vem a crise de 29, os Estados Unidos tiram seu investimento da Alemanha, a Alemanha vai para o buraco, crise econômica, a burguesia fica com medo. Medo de quê? De uma revolução socialista na Alemanha. E essa burguesia decide que vai financiar a extrema-direita, o partido nazista vai financiar Hitler. Esse partido cresce, consegue mais de 40% das cadeiras do Reichstag, que é o parlamento, e aí começa uma pressão para que o presidente, que era o Hindenburg, ele escolha o Hitler para ser o chanceler. E é isso que ele vai acontecer, é isso que ele vai escolher. O Hitler é nomeado chanceler da Alemanha. E de forma, uma coincidência, do nada o parlamento, o Reichstag, pega fogo. É destruído o prédio político da Alemanha. E aí sabe o que os nazistas vão falar? Que foram os comunistas que tacaram fogo no parlamento porque queriam dar um golpe. Gente, foram os próprios nazistas que fizeram isso. E aí, utilizando como a desculpa de que o comunismo era uma ameaça ao país, eles vão começar a perseguir, né, matar, prender, expulsar comunistas do país, né, a caçar os mandatos dos deputados comunistas. Né. Depois de um tempo, esse parlamento fica fechado, obviamente, Hitler concentra poderes. O Marechal Hindenburg, que era o presidente, acaba morrendo. Hitler acumula os 2 cargos. Vão ter novas eleições. Ele vai caçar todos os comunistas e assim concentrar o poder em suas mãos. Tá aí o início de um regime totalitário na mão de Adolf Hitler na Alemanha, que tinha amplo apoio popular.
Por quê? Ele inicia um Estado interventor na economia, de grandes investimentos, muitas obras, avanço na indústria bélica, rompendo com o Tratado de Versalhes, gerando muito emprego. Ele cria a chamada juventude hitlerista, que começar a treinar crianças de apenas 8 anos nas suas ideias, ou seja, nos seus ideais nazistas. Ele está preparando uma população disposta a lutar e morrer pela Alemanha e por ele. O partido nazista começa a se expandir de tal forma, a ganhar tantos seguidores, né? E ele tinha, obviamente, a SA, suas tropas de assalto, as SS, né? Suas tropas de proteção ligada diretamente à sua guarda pessoal. Então, a partir daí, o nazismo vai se expandindo, criando símbolos, usando a suástica, que era um símbolo de boa sorte, atrelando ao regime bandeiras, muita propaganda, investimentos em filmes, em esporte. Gente, a Alemanha nazista vai sediar a Olimpíada de Inverno e a Olimpíada de Verão. E meio que Hitler se torna um exemplo de sucesso na Europa. Principalmente porque ele tinha ideias anticomunistas. Então, mesmo ele rompendo o Tratado de Versalhes, defendendo uma ideia de espaço vital alemão, que a Alemanha tinha que se expandir, dominar outros territórios, Inglaterra e França ficavam quietinhos. Deixa o moleque, deixa ele lá, pô. Pô, o cara é anticomunista, se ele quiser fazer guerra vai ser contra a União Soviética. A gente vai ver que não é bem assim, não. Vamos ter consequências, tá bom? Mas eu paro por aqui a minha aulinha, porque a gente vai voltar a falar sobre o Mussolini, sobre o Hitler, sobre suas atitudes, quando nós falamos de Segunda Guerra Mundial, porque essa galera tá ligado diretamente ao início da Segunda Guerra. Bacana, meus amores? É isso, fechamos aqui para não ficar muito longo e cansativo. Até a próxima, beijão, tchau, tchau.